Mais um vídeo aqui do Palavra de Mestre e hoje a gente tem aqui a Aline Torres. Ela é gestora cultural e palestrante ligada aos temas de cultura e juventude. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante aqui, que vocês vão ver por que isso é importante, que é empreendedorismo informal. Só um adendo aqui, para os próximos entrevistados, é esse padrão de elegância que eu quero. Maravilhoso. Próximos entrevistados, por favor, durmam com essa. Por favor, no mínimo isso que eu espero. Por que eu tô falando que empreendedorismo informal é um tema importante? Porque a gente está acostumado a meio que gourmetizar o tema. Para vocês terem uma ideia, no Brasil são 52 milhões de empreendedores e 82% disso é empreendedor informal. Não é esse mundinho de startup aqui que a gente está acostumado a ouvir falar e que está na moda. O que é o empreendedorismo informal na sua visão, né? Não, acho que dá pra gente começar pegando esse gancho de que essa coisa gourmetizada do empreendedorismo é porque a gente ficou, empreender não se restringe a lançar aplicativos maneiros com a minha galera da facul. Aí depois a gente vai fazer um brainstorm tomando um open café e na verdade quem paga essa conta toda são os pais, porque essa galera não se autobanca, né? Não se financia. Então, empreendedorismo é resolver problemas. Então, se você pensa em uma classe que tem problema, é a periferia, né? Porque todo dia a periferia ela tá pensando em como se manter, em como se sustentar, em como conseguir ter o dinheiro do ônibus. E é um dia de cada vez. E aí quando a gente fala que gourmetizou o empreendedorismo, porque se a gente parar para ver aquela senhora que vende doce, bolo, 4 horas da manhã, que é o café da manhã do trabalhador, na porta da estação do trem, ela não sabe como que é um fluxo de caixa formal, mas ela sabe quanto de dinheiro daquilo que ela vendeu no dia, ela vai precisar para ter os insumos do dia seguinte, e o quanto que é caixa, o quanto que é troco. Isso é empreendedorismo. Ela resolveu um problema e empreendeu. Essa é a grande parte dos empreendedores do Brasil, né? E aí quando a gente vem muito para o meu público, que é um público de juventude e de periferia, hoje a ideia é cada vez mais falar com esse jovem de periferia que ele tem poucas referências. A gente costuma dizer, nossa, mas tem várias praças que tem internet Wi-Fi, né, que estão disponibilizados e tal. Mas Praça pública, sim. Praças públicas, espaços, enfim, que tem internet, que tem alcance. Tem várias operadoras aí que limita o Facebook, enfim, que dá, né, uma bonificação. Mas eu recebo um tipo de informação nos meus aplicativos, você recebe outra, e essa galera toda que tá aí, cada um recebe o seu. Porque os meios de convívio fazem muita diferença na informação. O meu Instagram, por exemplo, é de político, cachorro e jogadores de basquete. E só parece isso. E mulheres bonitas, pretas, porque a ideia é ser uma gringa preta, bonita e magra. Enfim, essa galera que gosta de funk, ela tá dentro de um universo do funk. Então você tem aquela coisa da ostentação, da sedução, de querer ser e de querer ser sem nem ter a condução, né? O dinheiro da condução. Aí esse menino, ele também canta, mas ele não se vê protagonista de um show, ele não se vê dentro daquela questão. Então hoje a gente fortalece essa juventude dentro de qual que seja o segmento, dentro de hip hop, dentro de funk, dentro de axé, do teatro, de diversas maneiras da arte, porque é um leque muito amplo, de que ele pode usar aquilo e virar economia criativa. A ideia é transformar esse negócio que ele é foda em negócio. Exatamente. Que ele não se vê como uma grande potência e é potencializar esse menino. A gente tem um caso muito legal que é de um empreendedorismo nato, de um grupo de dança, que eu vou nominar aqui, que chama IDM, que é Identidade e Movimento, que é um grupo de dança de hip hop da Zona Norte, da Cachoeirinha e tal. E eles começaram a dançar por diversos motivos, tal. Vários jovens se uniram e começaram a dançar hip hop. Sem base, sem estudar balé, sem estudar música, sem estudar nada, eles só começaram a dançar e um deles tinha mais pegada e foi meio que o organizador do grupo e tal. Esses meninos, um belo dia eles sentaram, se organizaram, abriram uma MEI. E aí depois eles começaram a fazer camiseta, e aí depois eles foram fazer apresentação de graça nos aniversários do bairro, porque eles queriam ser vistos. Agora eles são contratados e estão fazendo apresentação em teatro por aí. Se isso não é empreendedorismo, meus caros... O que é? Eu não sei o que é.
É justamente isso. Então é essa ideia de que a gente fala, ah, não, mas empreendedorismo hoje é os Faria Limers, né? É essa galera. Patinete na veia. Patinete na veia. Não, não é. O empreendedorismo formal, ele é muito mais amplo. Pegando um gancho desse vídeo que você fez há algum tempo, que fala que 30%, como é? 30% dos brasileiros não tem nem conta em banco. Felizes eles. But é isso, 30% dos brasileiros é muita gente que não tem conta em banco. Se essa pessoa não tem conta em banco, ela não se vê um empresário. Ela não se vê porque ela não paga imposto, ela também não recebe, ela não se vê ali dentro daquela cadeia alimentar da economia do país, né? De gerar insumos, impostos e tudo mais, e se vê dentro dessa cadeia da economia do país. Então, mas essa pessoa, ela também é empreendedora. Porque ela precisa sustentar de alguma maneira, ela recebe dinheiro, ela faz o dinheiro circular. Esses meninos mesmo, eles não tinham nem conta em banco. E aí, um deles foi lá, fez a MEI, aí a MEI tem conta em banco, todos eles continuam não tendo. É só a empresa que tem. É só a empresa que tem. Ou seja, eles fazem parte desse 30%, mas eles estão empreendendo. Eu acho que é essa grande... A gente começar a entender que as empresas e as pessoas que têm braços para olhar para esse público e começar a pensar soluções para apoiar esse empreendedorismo, de abrir portas para essa galera, ela está ajudando um todo. Ela não está ajudando só a si próprio, né? Ela está plantando uma sementinha para um amanhã dela também. E o que eu falo que acontece muito, assim, é que a galera dos Faria Limer, startup, a gente fica... Eu era de empresa antes. Eu trabalhava no multinacional do marketing, cuidando de uma categoria de produtos que eu ficava dentro do escritório. Achava que o mundo acontecia ali no ar-condicionado. Mas quando você vai pra rua acontece outra coisa. As conexões não acontecem dentro do escritório, né? Você tem que estar na rua, vivenciando. O que você vê dessa galera que você está no dia a dia? Como que é? Quais são as dificuldades que eles passam? Quais são as dicas que você pode dar para esse empreendedor raiz mesmo? Tá. Eu vou falar um pouquinho de cultura, que é onde que é o meu mercado mesmo. É porque a dinâmica de quem empreende com cultura, ela é muito diferente, ela é muito complexa. Começa que a maioria dos produtores culturais, os grandes produtores culturais, eles vivem hoje através de financiamento, leis de incentivo. A gente tem a Rouanet, que é de imposto de renda. No estado de São Paulo a gente tem o ICMS, que é o PROAC, enfim. São de incentivos. O grande problema é que as grandes produtoras, elas conseguem captar os maiores nichos com as maiores empresas. E aí fica difícil para um pequeno produtor, quem está começando agora a empreender, tipo esses meninos do IDM, que eu vou usar ele como modelo, eles podem até fazer um projeto no PROAC. Mas qual é a empresa que vai querer financiar um grupo que circula ali, com aquele público X, enfim. Então tem uma série de limitações. Até tem a empresa, mas eles não têm alcance a essa empresa. Então, e como que eles conseguiram, no caso deles? Como eles conseguiram esse financiamento ou não conseguiram? Então, é aí que tá. É aí que a gente vai chegar do quanto que ele é informal e como é possível você conseguir se desenvolver. Hoje a gente tem diversas maneiras. A gente tem crowdfunding, né, que é a famosa vaquinha, para você fazer financiamento coletivo. E eles já fizeram isso também, para conseguir estrear uma peça, lançar uma peça deles. Não é Shark Tank, né? não, na raça. É na raça, não é Shark Tank, não, é na raça. Mas também, aí a gente tem os próprios fomentos de editais. A gente tem alguns editais de tanto federal como estadual e municipal. A gente tem o edital das periferias, que é a cultura das periferias, que ele pensa justamente nos bolsões mais periféricos da cidade. Então é para pensar naquele jovem de periferia promover a sua própria arte. E a ideia de um fomento, de um edital, não é que tipo, você conseguiu um fomento uma vez, um ano, o segundo ano, o terceiro, não, acabou. A gente precisa começar a usar daí, a andar com as próprias pernas, e aí criar uma caneca e vender a caneca, e criar uma camiseta do grupo e vender a camiseta do grupo, e conseguir... Aí vai fazendo essa roda girar. E vai fazendo essa roda girar, até você conseguir ser um empreendedor com as próprias pernas e não precisar mais de fomento. Porque, infelizmente, as grandes produtoras que já andam com as próprias pernas, elas vivem de fomento, e os pequenos não. Então, a informalidade vem daí. Dessa cinturada de conseguir achar caminhos, mas que funciona. E onde que eles buscam informação de conteúdo de empreender? Porque a gente não aprende empreendedorismo na escola, muito menos finanças. Onde que eles vão atrás?
É na raça mesmo, aprendendo na... Então, é que essa galera ela não sabe que tá empreendendo. Então elas estão fazendo na raça. Hoje a gente tem... Primeiro podia se inscrever aqui no canal, né? Começa se inscrevendo no canal Daniel. Depois me convida pra fazer uma palestra, eu nem cobro. Junta 20 turma aí, uma galerinha que mexe com cultura e quer saber como participar de projetos, de editais, de fomento. A gente vai lá, conversa, explica, fala um pouquinho dessa cadeia do empreendedorismo informal, de como que a gente pode funcionar, fazer com que essa galera faça parte dessa roda de verdade. Mas é isso, tem que começar a ter a primeira dúvida, né? Como eu faço? Joga no Google, pesquisa, acha nós. E a gente vai. Google tá aí pra isso, a gente tá aí pra isso. E aí pra fechar, a gente já falou bastante aqui de dica pra você que tá começando, molecada principalmente. E não tem muita idade, né? O que você vê assim? Por exemplo, quando às vezes eu dou palestra em faculdade, lembro da minha época de faculdade, da minha turma, 80%, 90% queria trabalhar em empresa. Hoje em dia, quando eu pergunto isso em faculdade, 10% quer trabalhar em empresa, os outros 90% já quer começar ali na raça empreendendo, criando negócio próprio. Talvez startup ou não, mas já quer empreender. É isso que você vê também? É que é uma outra geração, né? Desde a Unesco, ela fez um trabalho, um levantamento de dados de 2018 a 2023, se eu não me engano, que é o momento onde tem o maior número de jovens ao mesmo tempo no mundo. O mundo não estava preparado para nós todos ao mesmo tempo, é muita coisa. E aí, a juventude e essa geração é uma geração que antes a galera fazia faculdade, pensava em entrar numa empresa e fazer carreira nessa empresa e se aposentar. Hoje em dia as pessoas mal querem fazer faculdade, e as que fazem 1, 3, 4 faculdades, isso é um público bem da bolha, né? Mas existe esse público, mas e que quer viver experiências. Então ela começou numa empresa, depois ela vai abrir uma startup, depois ela vai buscar o propósito dela, e depois ela vai N coisas. Mas eu acho que que é um público, se você pensar em periferia, é uma outra dimensão. 0,1% da periferia sequer terminou o ensino médio, quiçá entrar na faculdade. Então, se eles não entraram na faculdade, e eu lembro de como foi o meu momento de entrar na faculdade. Eu fiz cursinho, aí algo deu errado no meio do cursinho, que eu fui militar, não fiz cursinho. Eu era muito nova, e aí eu comecei a militar muito, tal, através das cotas, enfim, eu participei desse momento de São Paulo, de brigar para que tivesse as cotas aqui. E eu fazia um cursinho chamado Educafro, que é um cursinho para afrodescendentes e jovens carentes. Então era um cursinho bem barato, mas com bons professores, mas que tinha uma ideologia ali de luta, tal, né? Pensando num recorte de que, olha, vocês precisam entender o porquê que vocês estão aqui nessa terra dessa maneira. E esse despertar, assim, foi muito chocante. Então, eu lembro que quando eu entrei na faculdade, eu já tive um ensino médio muito fraco. E aí eu falei, poxa, e agora? Entrei na faculdade, que foi uma faculdade particular. O que eu faço da vida se eu não tive uma base e agora eu tô aqui? Então é muito difícil, por isso que além de você não ter uma base, que o nosso maior problema hoje é no ensino fundamental, a escola pública, o ensino ele é muito... E não é que o ensino é deficiente, a estrutura ainda está muito complexa, porque na verdade a qualidade do ensino que é oferecido numa escola pública é muito similar do que é oferecido numa escola particular. A grande diferença é que um jovem de uma família de classe média e um jovem de periferia, ele absorve as coisas de maneira diferente. Porque eu, periférica, que a minha mãe tinha que trabalhar 18 horas por dia, e aí eu não via a minha mãe estava preocupada em eu voltar viva para casa, né, que é uma outra condição, e aí de repente eu não tinha café da manhã, eu tinha só a janta em casa e eu tinha que comer na escola, e aí eu não tenho um pai, eu não tenho uma base estruturada em casa que está lendo o jornal de manhã, não é uma mãe que está vendo só a novela das 8, o jornal da Tênis da vida, que é só desgraça, para uma família de uma criança que o pai está lendo o jornal de manhã, que a mãe leva ela no cinema nos finais de semana, que tem convivência com teatro, que teve outros brinquedos, que tem uma outra vivência. Porque a criança, ela absorve tudo, né? Aquela formação é tudo, não é só na escola. Então, na hora que um professor chega na aula e fala, vamos aprender a fazer interpretação de texto, ele vai conseguir fazer uma interpretação de texto diferente dessa outra criança.
Então, na verdade, é a base que está deficiente e dentro desse contexto das vivências. Por isso que a gente precisa igualitar as coisas. Eu preciso dar condição para quem não tem condição, para que ele possa ter oportunidade de chegar aqui. Como é que eu quero que esse menino empreenda igual a galera Faria Limers? Não vai, a gente vai continuar no bolinho vendendo na porta da estação do trem. Então, é isso, né? Fui e voltei da pergunta. Não, mas é isso, acho que foi boa a reflexão. Fiquem com essa reflexão também. Desenvolvam isso na vida de vocês. E eu vou retomar isso aqui. Eu quero esse padrão de elegância daqui pra frente. Obrigado, Aline. Prazer foi todo meu. E como que a galera pode te achar? Então tá, Instagram é Aline Torres JV. E aí a gente tem o Facebook Aline Torres também, a página lá, super tranquilo. Eu demoro um pouquinho pra responder as mensagens, mas eu respondo. Em algum momento da vida. Não, eu respondo, é porque chegam algumas e aí a gente chega lá. Show. Mas pode mandar mensagem. E a ideia é muito real. Junta um grupo de amigos, a gente dança hip hop, a gente dança capoeira, a gente dança alguma coisa, toca funk. Mas eu quero saber como que eu posso participar de um fomento, como que eu escrevo um projeto de edital, porque isso não faz parte da minha vivência. Chama nós, a gente ajuda. Tamo junto. Tá bom? Obrigado. Prazer foi todo meu. Até.